Rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Daniel Brown Oficial. Um pouco mais tarde do que eu previa publicar esse vídeo aqui, mas aí faltou luz aqui onde eu moro, então só quando a luz voltou eu pude aí gravar o vídeo e tô podendo publicar aqui pra vocês, né? Antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, cara. Já falei, reforço, é de graça, você não tem trabalho nenhum, vai inscrever, vai clicar aí no botãozinho de inscrever-se, cara. Você vai ter acesso a todo o conteúdo, vai me ajudar pra caramba, vai aumentar essa família aqui. Eu quero chegar, será que eu consigo, rapaziada? Até janeiro chegar aos 20 mil inscritos, vocês vão me ajudar nessa e principalmente me ajudando nas visualizações, que vocês podem ficar por dentro, ativando as notificações. Quando você ativa esse sininho que tá aqui embaixo, cara, você tem acesso a todos os vídeos. Sempre que eu publicar, vai aparecer uma notificação no seu telefone. E não se esqueça de mandar o seu nome e a cidade de onde você tá falando, cara, que eu vou te mandar um salve aqui no início do vídeo. Os abraços aí para os 3 primeiros, né, que comentaram no último vídeo. O Felipe de Nova Iguaçu, a Jennifer de Palmital de São Paulo e o Hernani de Petrópolis aqui do Rio de Janeiro. Então, cara, é isso, né? Vai comentando todos os salves possíveis aí, todos os abraços com o teu nome, a cidade de onde você tá falando, a tua opinião, né, que eu vou te mandar um abraço aqui no início do vídeo. Vamos embora, porque o assunto hoje é muito sério. Outra coisa, antes de começar aqui o vídeo, né, Relíquia dos Esportes, o adesivinho que eu ganhei, né? Vocês podem conferir toda a nossa loja aqui no Instagram, Relíquia dos Esportes, nesse perfil aqui. Você vai encontrar camisa do Botafogo, camisa nacional, internacional, de futebol, de NBA, né? E confere que o Botafogo tá com uma força boa, hein? Tem 125 produtos aí num ótimo preço para você conferir. Camisa do Botafogo de todos os anos, de jogo, de tudo assim. Confere lá, dá uma olhada, você vai gostar. Gente, seguinte, né? Se eu só guardar aqui. Bom, vamos lá, gente. O STJD denunciou o Botafogo e Flamengo pelos ocorridos no último clássico que aconteceu no Newton Santos entre as duas equipes no dia 8 de novembro. O Botafogo foi denunciado por um procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportivo, o STJD. Foi denunciado nos artigos 211, né, que é não colaborar com a segurança necessária dentro de um evento esportivo, e o 213, que é não prevenir e não reprimir atitudes violentas por parte dos torcedores. Já o Flamengo só foi denunciado pelo 213, né, que é em relação a reprimir e os torcedores que estivessem tumultuando o jogo. O Botafogo pode ser multado em até R$100 mil e perder até, né, o máximo de 10 jogos de mando de campo. Aí seria ou no Newton Santos com portões fechados, ou o Botafogo teria que jogar longe do Rio de Janeiro, num certo raio de distância da cidade do Rio de Janeiro. Pelo que eu me lembre, 100 quilômetros de distância, num raio de 100 quilômetros de distância da capital do estado do Rio de Janeiro, né, na cidade que seria a cidade sede do clube. E o Flamengo também pode ser multado e também pode perder o mando de campo por algumas partidas, né? Esse julgamento ele vai acontecer na próxima quinta-feira. E eu vou tentar trazer o que pode acontecer, né, tentando comparar nessa situação da partida do Botafogo, né, em que imagens foram gravadas, né, e vazaram até na televisão, na internet, de agressões, né, de torcedores brigando dentro e fora do estádio, né, comparando com outros acontecimentos recentes no futebol carioca, no futebol brasileiro. Vamos comparar aqui com Vasco e Flamengo, que aconteceu lá em 2017, uma partida pelo Campeonato Brasileiro. Em São Januário, o Flamengo venceu pelo placar de 1-0, gol do Everton, foi um gol assim no finzinho do jogo, e aí a torcida do Vasco armou um bagulho sinistro lá, né? Tipo, teve na arquibancada do Vasco, bombas começaram a estourar, teve briga dentro da torcida do Vasco, começaram a ser atirados objetos dentro do campo, jogadores do Flamengo demoraram a voltar para o vestiário porque tiveram que correr para dentro do vestiário para não serem atingidos, né, por objetos. E o Vasco, nessa ocasião, ele tomou 6 jogos de punição de mando de campo, né? Teve que jogar, se eu não me engano, optou por atuar 1 ou 2 vezes, eu não me lembro, né? Mas eu acho que foi um jogo, né, em que o Vasco optou por atuar sem o mando de campo, né, com portões fechados em São Januário, e depois começou a mandar os jogos, por exemplo, em Volta Redonda, né? O Vasco teve que optar por jogar fora, assim, longe, né, nesse raio de 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. E lembrando que o Vasco foi multado em R$75 mil por uma confusão muito maior, né? Então a gente pode esperar, né, dentro de um limite, né, que o pessoal pensa em 10 jogos de mando, né? Eu acredito que se tiver a perda do mando, o Botafogo pode até
perder, a gente pode imaginar em menos de 6 com certeza, né? Que foi uma confusão muito, mas muito menor nos termos aí comparativos, por exemplo, com essa em São Januário em 2017, que teve até a morte do lado de fora. Aí a gente vai também para 2017, Copa Sul-Americana, Flamengo e Independiente, que teve a invasão de torcedores sem ingresso no Maracanã, né, na confusão que teve. O Flamengo acabou sendo vice-campeão para o Independiente na Copa Sul-Americana, e o Flamengo ele foi multado pela Conmebol e perdeu, teve que jogar, foi obrigado a jogar com portões fechados, né, por 2 jogos na Libertadores, né? Ah, mas são só 2 jogos, tá? Mas é na Libertadores e é com portões totalmente fechados. É uma punição que não tem muito a ver, porque não tem a ver com STJD, já é Conmebol, já é outra coisa, mas estou fazendo também, tentando traçar algum tipo de comparativo com situações de tumulto nas arquibancadas. Leão, mas o que você acha que pode acontecer? Olha, eu acho que é uma possibilidade tanto do Botafogo não perder o mando, quanto de perder, eu acho que é 50-50, sabe? Nesses casos assim, a gente realmente não sabe o que esperar do STJD. Só que, eu não sou nenhum advogado, não sou nenhum defensor, né, mas os argumentos que eu poderia utilizar, né, eu particularmente eu não concordo, eu acho uma besteira você punir, né, acabar com o mando de campo, porque isso não resolve absolutamente nada em termos da segurança, assim, a paz dos estádios, você sair, tirar o jogo de um estádio e colocar no outro, né? É aquela velha analogia que a gente sempre faz aqui. Sobre o artigo 211, né, em que o Botafogo ele pode não ter colaborado, né, com a segurança necessária para o jogo. O Botafogo ele apresenta, isso não sou eu que estou falando, tá, rapaziada? Isso está numa matéria do Globoesporte.com dias antes do clássico entre o Botafogo e o Flamengo. O Botafogo aumentou em 100% o número de seguranças e pediu um reforço policial, se eu não me engano, foi entre 40% e 60% de policiais militares do BEP a mais para escoltar, para fazer o policiamento desse jogo. E outra coisa que o Botafogo pode falar em relação ao artigo 213, sobre não prevenir os torcedores, não reprimir a atitude dos torcedores, né? Todo tipo de problema, né, de confusão entre botafoguenses, flamenguistas dentro do estádio, e segurança eles estavam realmente reprimindo. E outra coisa, o Botafogo ele tentou fazer contato com o Flamengo, para que o Flamengo se comunicasse com a sua torcida e pedisse para a sua torcida não comprar ingressos destinados ao setor do Botafogo, né? Mas o Flamengo, ele viu a mensagem, ele ignorou, ele não falou absolutamente nada em relação a isso. Então, quem não reprimiu as atitudes erradas nesse caso, meu amigo, foi o Flamengo. Eu quero ver quem a justiça vai condenar. Aí o pessoal pergunta, Daniel, mas essa punição, né, como acontece na quinta-feira, ela poderia acabar, ela pode fechar os portões, por exemplo, do jogo no Newton Santos, da partida entre Botafogo e Corinthians, que acontece no dia 24 de novembro? Não tem como, porque não vai ter tempo hábil, né? Você vai ter o julgamento na quinta, a decisão, sei lá, na própria quinta-feira, e aí você vai estar aí a 3 dias do confronto, que já tem aí ingressos, camarote, toda a mobilização do evento, transporte, logística, tudo já programado, então você não tem como mudar isso de uma hora para outra. Botafogo e Corinthians, né, não tem risco nenhum de você ter portões fechados. O que pode acontecer, né, é o Botafogo acabar perdendo o mando de campo nos seus 2 próximos confrontos que tem dentro de casa. Botafogo e Internacional e Botafogo e Ceará, que estariam aí previstos para serem jogados no estádio Newton Santos. Aí qual que seria uma hipótese, tá, gente? A gente está trabalhando numa hipótese do Botafogo poder aí perder o mando de campo por conta do que aconteceu. A gente sabe como é que funciona o STJD, né? Principalmente como, até em relação à justiça, tudo nos tribunais, como é que funciona no comparativo Botafogo e Flamengo, né, ou qualquer outro clube com o Flamengo. Vou fazer uma comparação, né? Por que o caso do William Arão, né, dos 2 únicos julgamentos que você teve em Brasília, o Botafogo saiu vitorioso e o William Arão está devendo aí 4 milhões para o Botafogo, né? E por que em todas as instâncias do Rio de Janeiro a justiça só deu derrota para o Botafogo, vitória para o Flamengo, vitória para o William Arão, né? Eu acho que é uma coincidência muito grande. Então, o que pode acontecer, o que a diretoria pode acabar fazendo, né, para não jogar no estádio Newton Santos com portões fechados, o que é muito pior, né, você jogar 2 partidas decisivas, né, nessa luta contra o rebaixamento que o Botafogo está vivendo, nesse drama que o Botafogo está vivendo hoje, jogar sem torcida seria um caos, né? Então, a solução seria passar o jogo ou para o Raulino de Oliveira, né, o estádio da Cidadania, lá em Volta Redonda, né, que aí já ultrapassa o raio de 100 km, você passar o jogo para Juiz de Fora, né, para o estádio municipal de Juiz de Fora,
que o Juiz de Fora que realmente é um reduto de torcedores dos clubes cariocas, principalmente do Botafogo. Tem muito, mas muito botafoguense em Juiz de Fora. Tem muito botafoguense que me segue aqui no Instagram. Outra opção seria o estádio lá de Cariacica, né, no Espírito Santo, só que os ingressos geralmente são um pouco salgados quando os jogos vão para lá, né? Então, sinceramente, né, se eu tivesse que escolher, ó, o Botafogo perdeu o mano, né? O Botafogo perdeu o mano, vai ter que jogar longe da cidade do Rio de Janeiro. Eu colocaria ou Volta Redonda ou o Juiz de Fora. Para mim, são as grandes alternativas para o Botafogo conseguir encher o estádio e cumprir parte da sua missão aí para conseguir bater os adversários que faltam aí para escapar do rebaixamento. Falando em desafios, a gente já pode falar um pouquinho desse Botafogo e Atlético Paranaense que acontece no domingo, né? E o Alberto Valentim já declarando que o Botafogo ele vai ter que começar com um pouco mais de atenção para vencer o Atlético Paranaense no terço final, na criação de jogadas, mas eu acho que é um jogo em que o Botafogo ele pode também trabalhar muito a hipótese de um empate, né? Isso não é medo, isso é sendo realista, né? Condizente com a realidade. Hoje que vivem Botafogo e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense muito mais estruturado, financeiramente muito bem, com outras ambições, outras metas, e que mesmo isso vale frisar, tá? Mesmo já de férias praticamente, né? Livre do rebaixamento, campeão da Copa do Brasil, já tá na Libertadores, o Atlético Paranaense, os jogadores estão querendo mostrar serviço para o novo treinador, para ver quem é que continua, quem é mais aproveitado aí no fim do ano que vem. Perdão, no início do ano que vem, na verdade, né? O Thiago Nunes, para quem não sabe, Thiago Nunes, ex-técnico do Atlético Paranaense, agora está no Corinthians, né? Então, muda um pouco as estruturas, né? Tem seus pontos negativos, porque talvez diminua um pouco do ânimo por lá, mas tem os pontos positivos também, dos jogadores tentarem mostrar serviço, positivos no caso, pro Atlético Paranaense. O Botafogo ele vai ter que ficar muito ligado nisso, cara. O Botafogo ele pode ter aí a volta do Marcelo, né? Mas não sei se o Marcelo ainda seria capaz de começar no time titular logo de cara, né? Depois do problema muscular, né? A gente sabe que o problema muscular ele é recorrente, então ainda mais no Botafogo se tratando da estrutura médica do Botafogo, né? Que a gente não sabe o que acontece por lá. O Fernando vai estar de volta de suspensão, mas aí eu não sei qual é a melhor ocasião. Logo um time como o do Atlético Paranaense que explora bastante os lados do campo, né? Imagine o Fernando marcando o Rony. Eu não sei se é melhor o Rickson nessa ocasião, o Rickson ser mantido no time. Na frente, eu acho que o Valentim ele vai ter que se preocupar em montar, assim, além da frente, né? O Valentim ele não vai, eu não acredito que ele seja louco de cometer o mesmo erro que ele cometeu, por exemplo, contra Grêmio, contra Santos, que o Botafogo levou 2 porradas que fizeram com que a situação ficasse ainda mais dramática nesse fim de campeonato para a equipe do Botafogo, né? Colocar o time todo para frente, lindo demais, uma linha de meio campo com Léo Valência, Cícero, Luiz Fernando, Diego Souza, 4 atacantes, muito lindo, né? Mas tem o aspecto sem bola também, um aspecto sem bola que o Valentim se preocupou muito bem, por exemplo, contra o Flamengo. E a gente não pode subestimar de jeito nenhum o Atlético Paranaense, que está em outro patamar em relação ao Botafogo deste ano. O Atlético Paranaense que vai ter alguns desfalques muito importantes. O Santos, goleiro, está na seleção brasileira, o Bruno Guimarães não joga, o Léo Cittadini não joga, o Adriano não joga, Jonathan, Lucas. Então, a gente pode esperar um time misto, né? Não por opção do treinador, mas por conta, né, de questões casuais aí que estão acontecendo no Atlético Paranaense. E eu acho que são desfalques muito importantes da equipe do Atlético que o Botafogo pode explorar, como o Cittadini, como o Jonathan, mas principalmente Bruno Guimarães, que é o protagonista dessa equipe, está na seleção olímpica, e o Santos, né? Não só necessariamente pelo Santos, né, que está disputando aí os amistosos contra a Argentina e Coreia do Sul pela seleção principal, mas pelos seus reservas, né, que demonstraram muita fragilidade quando tiveram que substituir o goleiro do Atlético, um dos principais jogadores aí protagonistas nas conquistas aí do Atlético nos últimos anos, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, o Léo e o Caio, né? Vale lembrar que o Caio foi o goleiro que agarrou contra o Botafogo no primeiro turno, soltou a bola na cabeça do Luiz Fernando para empatar aquele jogo tenso, que o Botafogo estava sendo pressionado pelo Atlético. E o Léo, né, que vem mal aí nos últimos jogos, né, por exemplo, o Passocô deu a bola de presente para o Bruno Henrique no gol que o Flamengo fez lá na Arena da Baixada no último jogo entre Flamengo e Furacão. Mas vale lembrar, pessoal, que o time do Atlético, mesmo sendo misto, mesmo sendo reserva, né, tá à frente da equipe do Botafogo, não necessariamente nos termos individuais, mas nos termos coletivos, né? A gente tem que entender que o time, os reservas da equipe do Atlético, eles são tão bem treinados, né, tão bem preparados, como vem sendo
ao longo desses últimos anos, quanto os titulares estão querendo mostrar serviço. Foi o que aconteceu, por exemplo, na partida do primeiro turno. O Botafogo conseguiu vencer com um gol na falha do goleiro e um gol de pênalti. Aí venceu o jogo, virou o jogo, mas o time do Atlético Paranaense engoliu o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo. O time reserva é um time muitíssimo bem treinado, né? Inclusive, o Atlético Paranaense do ano passado demonstrou isso. O Atlético foi com um time reserva para enfrentar o Botafogo nas últimas rodadas do Brasileiro do ano passado e venceu pelo placar de 2-1. O Botafogo abriu o placar com gol de pênalti do Brenner, na Arena da Baixada no ano passado. Foi há pouco mais de um ano, né? E aí no segundo tempo entrou o Pablo, né, que era titular, e bastou um titular para mudar o rumo do jogo. Então, sinceramente, gente, tem que ficar muito atento. Alberto Valentim que abra o olho para compactar essa equipe e conseguir pelo menos arrancar um empate lá, que vai ser muitíssimo importante nessas últimas rodadas aí, parelhas, né, entre os times aí principais concorrentes na briga contra o rebaixamento: Botafogo, Fluminense, Ceará e Cruzeiro. Galera, vamos chegando ao fim aqui de mais um vídeo. Ative as notificações que eu posso voltar a qualquer momento, rapaziada. A qualquer momento, qualquer notícia, eu vou estar voltando aqui, seja num vídeo curto, longo, né? E amanhã, vocês fiquem ligados que vai ter um pré-jogo aí, todas as informações de Botafogo e Atlético Paranaense para você. Fique ligado, se inscreva no canal, até a próxima. Valeu!